Nós deveríamos ter a responsabilidade, pelo menos, de servir ao povo, no sentido de propor e discutir os nossos pensamentos. Porque quando a pessoa vota em Lucas Caçula, ela não está votando no Lucas Caçula, ela está votando no que Lucas Caçula representa. Isso. No que eu falo, penso, digo que vou fazer, né? Então, a partir do momento que eu chego lá, dou só abraço, tapinha nas costas de todo mundo e esqueço do que eu propus na campanha, eu tô deixando de ser eu e tô enganando e abandonando as pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim. E a responsabilidade grande sua, né? Enorme. Que é diferente do vereador que já começa a campanha desse jeito. Exato. Dando tapinha, Exato. vai contra mim. Você já começou diferente. Exato. E uma coisa que eu deixo bem claro é a diferença justamente pela minha forma de campanha. Os outros vereadores que fizeram campanha, assim, não todos, mas boa parte, explicitamente eles dizem que compram votos, eles compram votos explicitamente. Eu não comprei um voto. Quem disser que recebeu R$1 meu é mentira, eu não dei R$1 a ninguém. Mas se quisesse, teria condição de comprar? Como assim? Se quisesse comprar, teria condições? Não, mesmo que eu quisesse, não teria. Tem esse ponto. Mas nas duas condições, né? Tanto se eu tivesse, eu não compraria também, se fosse escolha minha. Eu também não compraria porque eu não acredito nesse tipo de política. Sabe? Eu acredito numa política diferente, que as pessoas votam por acreditar. E eu não acredito, eu sei que existem pessoas que ainda votam consciente. É verdade. Votam por acreditar. Agora também eu tenho uma opinião, sabe? Que também a culpa não é só das pessoas, porque tem pessoas que já acreditaram muito nos políticos. Elas já deram chance, como por exemplo, a gente falando ali fora, falou Tonho de Sopão. Por exemplo, as pessoas se decepcionaram com ele, né? Cada um com as suas razões. Mas quer dizer, as pessoas, foi um voto de mudança. As pessoas tentaram. Tentaram. Né? Tonho de Sopão também não comprava voto. Né? Mas as pessoas se decepcionaram. Então, quer dizer, a culpa foi das pessoas ou foi do político? Né? Às vezes é do político também. Ele se vislumbrou, né? Com algumas coisas. Exato. Também, né, rapaz? Então são tentações muito grandes. Agora, você falou em Tonho de Sopão, eu tenho uma coisa a dizer aqui, que eu acho isso importante, eu acho que você vai concordar. É o seguinte, que tanto Tonho de Sopão como o próprio Santino, você lembra, já ouviu falar em Santino, né? Boa também. Eles foram pessoas... Voto de protesto. Foi voto de protesto, mas eles foram pessoas que saíram candidato e eles atrapalharam muito a vida de quem hoje em dia é um candidato humilde, que não tem estrutura. Porque como você... não acredita mais, né? Como ele falou que o pessoal foi o voto de protesto, o pessoal, mesmo assim, naquele protesto, tinha um pouco de credibilidade, né? De repente... mudança, o povo queria mudança. Ganharam. Santino parece que era até para colocar um negócio para deficiente lá na Câmara, mas ele não colocou nem para ele mesmo, uma cadeira lá de deficiente. E Tonho do Sopão fez o que fez. Quer dizer, nem fez. Aí, quer dizer, isso desacreditou e tornou mais complexa a situação dos candidatos por essa posição dele, né? Sim. Você não acha também? Concordo, inclusive muita gente me falou. Foi mais com o Toninho, mas também teve uns dois de Santino. Diz, cuidado para não ser o novo Toninho, cuidado para não ser o novo Santino. Disseram isso com você? Muito. No seu Instagram? Pessoalmente. Pessoalmente. Como eu pedi muito voto ali no centro, o pessoal lembra muito de Toninho. Porque ele também era assim como eu ali, né? No centro. Eu tomei muito aquela sopa ali quando era adolescente. Né? Eu provei ainda. Eu ia ali muito ali, aquela sopinha. Então, realmente tem muito isso. O pessoal compara muito. E você, na campanha, eu acho que é muito difícil fazer campanha. Principalmente com o povo, você falou aí, o povo é desacreditado na política. Totalmente. Só que não tem outra forma de mudança se não for com a política. É verdade. Tudo que você vai fazer na sua vida vai depender da política. Eu quero a minha calçada, não sei o que, minha rua é calçada, política. E não tem aquela eu quero meus direitos, vou ver a questão de IPTU, política. Tudo política. E não tem aquela história, se eu não votar, eu não vou votar em ninguém. Se não votar em ninguém, lascou ainda mais. Né? Se você não exercer o seu direito de voto, uma pessoa vai ser eleita de todo jeito. Vários vão ser eleitos, você votando ou não. Isso. Porque a democracia, como eu disse antes, a gente vive um modelo democrático. Porque não é democracia verdadeira, porque a gente é obrigado a votar. Eu acho que para ser uma democracia deveria parar com essa coisa de obrigação ao voto. Vota quem quer votar e pronto, como existem vários países aí. Mas enfim, o Brasil tem sua legislação. Apesar de ser uma multa, mas é isso, o povo tá desacreditado. Aí às vezes tá desacreditado, mas vota no de sempre. Tem vereador aí com 10 mandatos. Sim. Eu acho que precisaria de uma renovação. Com certeza. Né? Como é que vai mudar se não muda quem tá no poder? A média de idade da Câmara, eu fiz esse levantamento ano passado, antes das eleições, era de mais de 50 anos de idade dos vereadores. Olha só. E o vereador mais jovem tinha 41 anos, ou seja, nós não tínhamos, nem temos ainda. Era Marco, né?
Acho que era Marco Bandeira na 41. Era. Tem também Tarcísio, que acho que tem também 41 por aí. Júlio Leandro, na época, era vereador, acho que é novo também. E Milanês. Durval Ferreira, eu acho que já é aposentado umas 20 vezes. Durval tem 10 mandatos. Durval tem muito mandato. Então, assim, a média de idade dos vereadores era de mais de 50 anos e nós não tínhamos nenhum abaixo de 40. E eu fui candidato com 19. Eu fui o candidato 19. mais jovem da história de João Pessoa. Rapaz. Então é por isso que eu digo, eu fui muito radical em todos os sentidos. Por isso que muita gente não achava que eu ia ter nem 200 votos. Inclusive pessoas próximas do meu político, todo mundo desacreditou muito, porque eu não tinha estrutura. Eu era um cara que dizia, comigo não tem isso de corrupção. Tu aparecia com pipoca, né? Com pipoca. Aquelas pipoca que o povo dava, não sei o quê. Não, é porque a história foi o seguinte, resumidamente, na campanha... Pode falar isso. Foi assim, eu comia muita pipoca no início porque eu recebi muito pouco dinheiro do partido. Sei, aquelas croé. Eu comecei com bocos mesmo. Pipoca box. Tradicional. Que eu sempre gostei de comer, mas estava um tempo sem. Importante. Aí quando foi na campanha, o que aconteceu? Eu tinha que escolher. Ou eu colocava gasolina no carro, pra poder andar e fazer campanha, que não tem como. Que por sinal, todo mundo, a campanha é no mínimo 2, 3 carros alugados. Tem gente que é 20, 30. Eu não consegui alugar nenhum carro. Eu peguei o do meu pai, arranhei ele todinho, bati todinho, porque acontece numa muito campanha, isso, né? numa campanha você... Tem habilitação já, né? Tem habilitação, né? Mas o problema é que numa campanha, meu filho, é loucura. Acaba em cada canto, Meu amigo teve um canto que eu entrei... Estreitinho. Porque eu não posso te falar com detalhes, mas teve um canto... Meu carro tava todo adesivado, meu e do meu candidato. Um dia antes... tinham tentado meter bala em Rui lá no Cristo. Pessoa boa. Um dia antes, teve isso, tem essa história. Mesmo isso aí? Do circo, a história do circo. É o ambiente lá de Wagner Andrade, tu sabe, né? Circo de Cristo Rangel, é a terra de Wagner Andrade, lá por lá. Enfim, aí alguns dias antes, tipo, na mesma semana, tinham tentado meter bala nele. E eu tinha sido ameaçado também, inclusive tá o boletim de ocorrência no meu... Mas por que tu foi ameaçado? Socorro. Pelo meu posicionamento, pelo jeito que eu gravava, batia muito. Porque o MDB fez oposição, não foi também? E tava junto com o Rui. Mas foi eu especificamente. Mas foi tu a minha especificamente. oposição não é porque sou eu não, mas não existe outra oposição mais forte que Lucas Caçula em João Pessoa. Tu acha? Tenho certeza absoluta. Rapaz, e tem Paulo Ferreira lá do bairro das Indústrias. Conheço Paulo Ferreira, o trabalho dele é interessante. Mas o teu é mais... Não, é porque Paulo ele foca mais no bairro das Indústrias. Ele faz um trabalho excelente no bairro das Indústrias. E você é João Pessoa inteira? João Pessoa inteira. Por isso que eu digo, em João Pessoa, quem faz mais oposição é Lucas Caçula. E pelo que eu vi, ele é mais presente nas redes sociais. Presente, assim, né? Eu gosto. Eu gosto. E eu não foco em um tema só. Sabe, por exemplo, a questão da rua esburacada é legal, mas só que veja que rua esburacada é muito superficial. Eu foco mais na questão profunda. Por exemplo, foram criados agora, como eu sempre digo, 1.500 cargos dentro da prefeitura. Por exemplo, você vai num PSF e o médico não tá lá. Veja como é complexo. Você tá falando das novas secretarias que foram criadas? Também, né? Acontece muito pra contemplar esses empregos. Não, pera aí. Acontece, né? Muito isso também. Pessoas boas. Socorro. Bicho. Então pronto. Aí você faz a oposição de verdade mesmo. De verdade. E com propósito de verdade. E dá a solução. Sim, eu costumo dizer até o seguinte, eu vou me queimar todinho nessa entrevista. Não, vai não, mas rapaz, eu vou dizer. Manda um abraço aí pro pessoal. Que existem muitas pessoas na oposição, por exemplo, que dizem ser oposição na rede social. Você vê, rapaz, esse cara ele tá falando isso. Mete o pau. Meu amigo, quando desliga a câmerazinha... Acabou-se. Não, esse cara, ele começa a falar coisa com a pessoa que é da situação, por exemplo, porque eu acho que tem que haver o diálogo, mas são coisas de teor monetário, mas financeiro. Jantando junto é complicado, né? Entendeu? Então são coisas assim inadmissíveis, são pessoas que elas não acreditam no que falam, por isso que eu digo que é tão importante você acreditar no que você fala. Se você colocar uma maleta de dinheiro na minha frente, eu vou dizer... Pessoas que já estão no poder ou ainda... Os dois. Os dois, entendeu? Porque eu, por exemplo, não cheguei ao poder, mas se eu quisesse ter me vendido, meu amigo, eu tenho me vendido caro, não, caríssimo. Então você acha que muita gente que tá aí na oposição, que não tá no poder ainda, quando chegar, não vai mudar nada, vai... Muita gente não, vai ser mais um? Maioria. A maioria? Maioria. Mas, eu rapaz, digo isso tranquilamente. E Wagner é uma pessoa boa. Você... mas eu sempre digo o seguinte, que apesar de haver a divergência na política, não pode haver o ódio, que é o que a gente vê às vezes no cenário nacional. Tem muita gente, cara, que trabalha na situação, como se diz, por exemplo, hoje na prefeitura de João Pessoa, que são pessoas ótimas, com ótima visão de mundo, pessoas que gostam de ajudar, entendeu? E pessoas que ajudam. Pessoas que às vezes são contra decisões, por exemplo, que são tomadas lá dentro. E pessoas que colocam projetos dentro da prefeitura bons. Porque nem tudo é ruim. Tem muitas coisas boas na gestão. É verdade. Entendeu? Tem também.
Então a gente tem que saber fazer esse meio campo, saber reconhecer o que é Eu bom. entrevistei um candidato aqui, Rinaldo Maranhão, que ele dizia isso também. Ele já foi do INCRA, foi? Do INCRA. Foi. Ele agora assumiu uma parte aí também, ele foi? Uma secretaria ou foi uma parte que ele assumiu? Assumiu uma secretaria. A secretaria foi Rinaldo Maranhão. Aí ele disse, olha, eu não sou extremista, tem coisas boas que eu tiro da direita para utilizar e coisas boas que eu tiro da esquerda. Sim. E utilizo boas Rinaldo, ideias da esquerda e boas ideias da direita e vou tentando implantar no meu projeto. Né? Eu acho que existe realmente coisas boas da direita e coisas boas da esquerda, Sim, né? sim. Né? Coisas ruins da esquerda é os artistas globais, mas enfim. O que é ruim da esquerda já tá na presidência, deixa pra lá. Então tem coisas boas na esquerda também, que você pode tirar e coisas boas na direita. Não pode ser extremista, como você disse aí. Se você for extremista, você vai ficar como aquele... Como os animais, que né, só olham um lado só, né? Não pode olhar pra cá, nem pra cá, bota um negócio ali pra ele sempre de... Jumento? Isso, e sempre de frente. Eu queria dizer isso não, porque tem outra conotação, o pessoal aí. Outra coisa. Mas é importante isso aí. Quando você chegar no poder, como eu disse, você vai precisar de aliados. Sim. Pra aprovar projetos, sei o quê. Mesmo que o projeto seja bom, às vezes não é... Não, vou com a cara dele, não vou. Isso aqui não vai passar, não. Como é que você vai fazer? Sim, aí voltando, né? Voltando lá pra trás. Voltando que a Dele. gente vai se Dele, estender. porque a gente é amigo. Não, lá pra trás, como você tá falando, né? Aí é o seguinte, eu acho É porque que. é tanta coisa que vem na mente O agora. que você puder fazer de aliança, eu acho que tem que ser feito. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. E como é que seria esse tipo de aliança? Aliança que eu digo no sentido de, por exemplo, projeto governista. Isso pode ser na Assembleia ou pode ser na Câmara de Vereadores. Vamos dizer que eu seja oposição e tem um projeto pessoal que é a situação, um projeto que é bom. Eu voto a favor, não tenho Você problema pode nenhum. fazer como Tarcísio, o governador de São Paulo. Sim, em que sentido? Ele tem as divergências dele contra o presidente. Sim. Mas se ele tem um projeto que depende do presidente, depende do poder da federal, ele vai junto, ele se Sim. reúne, ele conversa, ele janta, ele vai ver. Sim, eu sou bem tranquilo em Você relação tá bem a tranquilo isso. em relação a Sou isso? bem tranquilo em relação a isso. Eu não sou radical a esse Porque ponto, tem gente não. que não vai de jeito nenhum, né? Não, Você não. sabe. Eu acho que a política, se você for entrar na política com o pensamento de ser totalmente isolado, primeiro que política não é isso. Política é conversa, é diálogo. Você não consegue nada sozinho. E acabou a campanha, tá todo mundo ali, então vamos trabalhar. Exato. Gente. Agora. Tem gente que vive em campanha o tempo todo. Agora eu sou radical no sentido de que, como eu falei, se eu tinha um pensamento antes de campanha bem determinado, eu digo, ó, isso aqui eu não faço, eu não abro mão, são os meus valores. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui é negociável, isso não é. Então eu não abro mão, é coisa que eu não vejo hoje na política paraibana. As Os pessoas, seus valores. as pessoas mudam, entendeu? Quando entra na política, praticamente todo mundo muda. E por quê? Porque me disseram uma vez, Lucas, cuidado quando tu entrar lá com água. Eu disse, com água? Eu disse, porque a água é tão boa que quem prova da água quer ficar bebendo toda hora. Danou-se. Essa água é o quê? É o poder, é o poder, é o pode subir a dinheiro, cabeça, né? é a influência, entendeu? Porque, por exemplo, teve uma vez que eu cheguei no lugar lá e uma denúncia lá de negócio, aí eu consegui lá, do negócio lá, aí consegui lá a melhora, sabe? Foi muito do caramba, chamaram a guarda municipal e não sei o quê. Eita. A mulher, o senhor, peraí, não, eu tô agradecendo. Eu digo, não, mas não me chame do senhor não, que a senhora tem 60 anos de idade, eu tenho 20, eu não sou o senhor. Aí ela, não, mas é modo respeitoso. Eu digo, não, eu entendo, mas é porque algumas coisas, se a gente for deixando, começa a inflar o nosso ego. E eu prefiro logo cortar, sabe? Porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas porque a gente acredita, e não pra que os outros vejam que a gente tá fazendo. Pra você ter poder. Eu não acredito nisso. Por exemplo, eu postei 2 vezes doações que eu fiz pra Vila Vicentina. Eu gosto muito da Vila Vicentina, que é um lar de idosos que tem na torre. Conheço. Gosto muito. Então as 2 doações que eu postei foram as maiores, mas no meu Instagram só tem uma, que é a mais recente. Eu fiz uma doação de 0,5 tonelada de alimentos e produtos de higiene pessoal pra Vila Vicentina. Eu Bacana. postei pra incentivar as pessoas a doar, e inclusive porque eu pedi Pix às pessoas para fazer a doação. Então eu coloquei uma parte minha. Precisava prestar conta. Exato, prestar contas. Mas eu digo a você, o pessoal sempre diz, Lucas, tu devia fazer mais ações sociais. Quem diz isso não me conhece. Mas a diferença é que eu não faço questão de postar tudo que eu faço. Entendi. Porque a Bíblia diz que nós temos que estar com a mão e a outra não vê. Eu acho que algumas vezes é bom que você divulgue para incentivar as pessoas a doar. Mas eu acho que também não obrigatoriamente a pessoa tem que divulgar, sabe? Eu acho que tem muita gente que ajuda que as pessoas nem sabem, né? E eu gosto de ser esse cara às vezes. Já ajudei muita gente sem aliás, ninguém saber, né? Todos que eu ajudo não peço nada em troca, né? E eu acho que isso é muito importante. E nem pelo voto. Não, e nem pelo voto também, nem pelo tem voto. Tem que ser livre realmente. Sim, até porque é uma coisa inacreditável praticamente. Eu acho que eu inovei nesse sentido. Eu tive 1.853 votos. Além de não comprar voto, eu não tinha como fazer favor.
Porque você imagina um jovem com 19 anos de idade, na política tem muito. Eu vou conseguir tal coisa pra tu, eu vou ligar pra não sei quem. Tem E se eu como desenrolo? Meu amigo, eu só desenrolava pipoca, se você quisesse. Eu comprava. De costela, aquela pretinha, né? Eita, Boa. aí não, que já é cara, aí É, me já quebrava. a grande tem a grande boa. Inclusive, uma curiosidade, o gerente da Pipoca Bocos entrou em Sim. contato comigo depois da campanha. Foi mesmo? Tamanho Eita, foi o rapaz. marketing. A repercussão foi rapaz, bom, coisa foi grande. boa. Inclusive, se quiser patrocinar o podcast, É, viu, é, Box? Pipoca Box. Tamo aqui Vou mandar também, pra ele. pessoal. E a pipoca é gostosa, É ali. boa. Tanto Ah, a é doce boa. como a salgada, né? Top. É boa, eu gosto. Mas tem a box gourmet agora. Tem. Box gourmet. Tem a de paçoca, tem a de amendoim 3 e caramelizado. pouco. Caramba. Tem a de chocolate. É. É pipoca meu de rico, inimigo né? tá por fora. 3 e pouco. É. Mas você disse que foi ameaçado de certa forma? Fui. Teve pressão pra você desistir também? Teve. Na verdade, foi Foi mais mesmo, negócio rapaz? de moto mesmo, de meter o cacete, né? Vixe, Maria. Aqui eu postei o boletim de ocorrência, já foi no final da campanha, foi de uma agressão física. Uma ameaça de agressão Tá física. doido? Meu Foi Deus. depois, foi durante o vídeo que eu gravei com o Cícero, E por que isso? porque eu gravei o vídeo com ele perguntando se ele não tinha vergonha na cara. Sim. Aí uma das pessoas que estavam lá na hora, inclusive saiu o rosto dele no vídeo, bem rápido. Ele depois mandou algumas mensagens pra mim no Instagram de cunho de ameaça física. Dizendo, ei, cuidado pra não levar um murro, viu? Você se liga. Aí toma mandar mensagem. Você fez um pressão BO? Prestei um boletim de ocorrência, porque, como eu disse no Rapaz. vídeo, eu acho que a gente, esse tipo de coisa, a gente não pode aceitar. Não pode não. de É, jeito maneira. política, Pra o que isso, debate gente? tem que ser feito dentro do diálogo. Exatamente. Verbalmente. Ei. Nunca pra Na questão física. agressividade, nem? Nunca na agressividade. Teve uma vez que Ricardo Coutinho, o que eu discordo muito com ele, mas tem uma frase dele que eu achei bem interessante. É. Tinham feito umas ameaças lá pra ele, ele foi dar uma entrevista na TV, ele disse, rapaz, eu acho que política tem que ser feita na base do diálogo, porque eu não ando armado, não penso em andar armado, e se me ameaçarem 1000 vezes eu não vou andar armado. Porque quem quiser debater comigo vai debater nas ideias, partiu pra agressão física, eu tô fora. Então, eu também acredito nisso, sabe? Eu acho que política tem que ser sempre respeito. Você Tem que fazer. respeitar. Esse cara que te ameaçou aí nas pancadas tem que fazer ele entender isso aí, né? Sim. Que a política tem que ser feita no diálogo, né? É. Aí tem que Mas descer o cacete dele até ele entender. Que tem que dialogar. Não, assim pra ele entender, né? Você é daquele babão, Brincadeira, babão Deus me mesmo, livre. né? Aquele É, babão. é. que- Inclusive, Edmilson e do Roger falou que precisa ser oficializada a profissão de babão, né? Eu vi. Isso Edmilson aí. do Roger precisa Como é que realmente. pode? Tem que ser oficializado, né, doutor Meu Wagner? amigo. A profissão de babão tem que ser reconhecida. E ele foi na Câmara falar isso. É tocou um isso. projeto seu também, Rapaz. não? Rapaz, Pô, anota aí, eu projeto. achei massa, eu vou anotar aqui. Profissão de babão. A profissão